Olá, meu nome é Lídia Noé, sou psicóloga e nutricionista e eu fui convidada para falar um pouco para vocês sobre esse período de pandemia, como é que nós, que estamos aí privados da nossa liberdade, estamos dentro das nossas casas, muitos tendo um contato ainda maior com a família do que já estava habituado, os filhos estão dentro de casa, então muitos não estão tendo o seu tempo com os filhos ali na escola e uma parte do tempo que antes ela era ocupada pelo seu trabalho, ela está sendo compartilhada entre o convívio familiar, o esposo e a esposa mais tempo presentes um com o outro e os filhos ali presentes o tempo todo dentro de casa. E além disso, muitos desafios começaram a vir à tona. Sabe o que acontece? Durante esse período, nós podemos ver esse período de pandemia de duas formas. Uma delas, eu costumo usar essa metáfora, é olhar para esse copo que está na nossa frente, como ele estando meio cheio, outro como ele meio vazio. Imagina um copo com água até a metade, né? E aí vai ter as pessoas que vão olhar para esse copo como meio cheio, outros vão olhar para esse copo como meio vazio. Só que a vantagem de se olhar para o copo como meio cheio é um convite, e esse convite é um convite verdadeiro que Deus nos faz, de olhar para esse período de pandemia como uma grande oportunidade. Oportunidade para aqueles que já não gostavam do trabalho que exerciam, para começar a pensar e reestruturar uma mudança de carreira, uma mudança para uma outra profissão, ou para você se reinventar, buscar naquilo que é possível hoje, encontrar uma forma de você aumentar a sua renda. Tem pessoas que estão padecendo aí porque não estão conseguindo honrar os seus compromissos financeiros durante esse período de pandemia. Além disso, você, ao olhar para esse copo meio cheio, né? Entender que talvez você não tinha a oportunidade como pai e como mãe de estar junto dos seus filhos como você tem agora. E você pode renovar a forma como você convive com seus filhos, estar mais próximo, estar mais junto, tratar com mais amor, com mais carinho, participar mais da vida dessa criança. Nós sabemos dentro da psicologia o quanto é importante e fundamental o papel da família, em especial do relacionamento entre pai e mãe, na condução de uma formação de uma identidade saudável nas crianças. Uma identidade que vai depois, quando eles se tornarem adultos, possibilitar que eles sejam adultos fortes emocionalmente, equilibrados e preparados para os desafios que vierem. Porque essa crise que nós estamos passando, ela é uma das crises que a humanidade vai passar. Nós sabemos que volta e meia crises acontecem. A atual é essa do coronavírus, mas nós sabemos que outras circunstâncias desafiadoras virão. E aí, o nosso preparo, além da espiritualidade, de estarmos firmes em Deus, ele também tem a ver com a nossa saúde emocional. E olhando agora para casamento, quantos casais que estavam distantes um do outro, que já não estavam convivendo como poderiam, com o amor que poderiam tratar um ao outro, mas já estavam distantes, muitas vezes só se relacionavam para brigar, para falar de problemas. Inclusive, eu já ouvi dizer que tem aumentado o índice de divórcios entre as pessoas. E nós sabemos que muitas pessoas não têm uma espiritualidade, não têm um olhar voltado para o matrimônio nesse sentido que nós cristãos temos, de valorizar, preservar e, sim, viver dentro de um matrimônio para levá-lo ao longo de toda uma vida e não abrir mão desse casamento, desse matrimônio por um desafio ou por uma situação, uma circunstância em que você já percebe que estão conflitando um com o outro. Casais, vocês são chamados nesse momento a renovar aquilo que lá diante do sacerdote vocês prometeram um para o outro, perante Deus, perante a comunidade, a também viver. Talvez você já não vinha olhando para sua esposa, você esposa já não vinha olhando para o seu marido, como aquela pessoa amada, escolhida, que você em meio a tantos, você escolheu para ser o seu companheiro nessa jornada de vida. E agora você tem a oportunidade de, com o diálogo, resolver isso. Ah, Lídia, mas é muito difícil porque a gente já não se entendia e agora com tantos problemas, mais a situação financeira, as coisas ficaram mais difíceis. É aí que entra o diferencial do cristão. O cristão é convidado a olhar o copo meio cheio, porque nós sabemos que nós não temos que contar somente com as nossas forças. Nós podemos contar com as forças que vêm do alto. É através do Espírito Santo de Deus que vai, a cada dia, quando nós clamamos, renovando em nós o nosso batismo no Espírito, é que nós nos fortalecemos para poder olhar para o cônjuge como convém, para poder olhar para os filhos como convém, para olhar para situações desafiadoras, inclusive financeiras, como convém.
E assim, usar de sabedoria, de discernimento, usar daquilo que é o nosso manual, que é a palavra. É algo que eu incansavelmente falo. E aí, falando aqui agora, né, como cristã mesmo. O quanto nossa espiritualidade, ela é fundamental para que nós também, ao ter um espírito forte, nós busquemos também fortalecer as nossas emoções. E se você tem estado mais ansioso, preocupado, isso são sintomas de que algo já não estava bem. E nesse momento, se você não está conseguindo olhar para esse copo meio cheio, você ainda está sendo tentado a olhar para esse copo meio vazio, eu te faço um convite. Além de você se voltar para desenvolver a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, reconheça que é importante você buscar desenvolver uma emoção saudável, emoções saudáveis. Tudo começa nos nossos pensamentos. Deus nos deu um modo personalizado de pensar. Isso é o que eu, dentro da neurociência, hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência e performance humana. A neurociência já foi descobrindo o quanto de todo o nosso universo, né, que é físico, emocional e espiritual, o nosso físico ele é 1%. 99% é o nosso emocional e o nosso espiritual. Por quê? Porque a nossa mente, tendo esse modo personalizado único de pensar, que ninguém no mundo tem como você. Você pensa, sente e escolhe de uma forma única. E você que talvez tem hoje pensamentos tóxicos e, portanto, tem emoções tóxicas e comportamentos que também são tóxicos para você e para sua família, você hoje é convidado a rever isso com humildade, entendendo que todos nós temos algo a melhorar, temos algo a mudar e podemos nos tornar melhores se escolhermos fazer dessa forma. E se você percebe que sozinho você não está dando conta, existem os profissionais, como eu sou psicóloga. E hoje, durante esse período de pandemia, inclusive, aumentou-se muito a procura de pessoas para cuidar da saúde emocional. Pessoas que já não estavam bem, adiaram e perceberam que agora, sem a ajuda profissional, está difícil prosseguir na caminhada. Por quê? Ao cuidar das nossas emoções e tornar nossas emoções mais saudáveis, nós conseguimos certamente encarar os desafios da vida de uma outra forma, corrigir a nossa forma de pensar que pode estar sim desvirtuada, pode estar sendo tóxica e prejudicial, e pode ter começado isso desde a sua história, lá na sua infância, talvez dentro da forma como você foi criado, como foi na sua casa, na sua família. Você já cresceu com emoções tóxicas, você já cresceu com um modo de pensar tóxico. Mas ainda dentro da neurociência, nós olhamos e sabemos que, e trazendo isso para uma perspectiva cristã, existem duas zonas que nós podemos funcionar, a do amor e a do medo. E por tudo que a neurociência vem investigando, o ser humano ele foi criado para funcionar em amor, no otimismo e não no medo. Só que se você tem colhido hoje frutos de uma árvore dessa zona do medo, eu te convido a rever isso e voltar o seu olhar para perceber que você foi criado por Deus para viver conforme uma árvore de amor. Você foi criado para funcionar no otimismo, no amor. E se você hoje está encontrando dificuldade, você precisa aquebrantar o seu coração, trazer para si humildade, jogar fora o orgulho, jogar fora mágoa, ressentimento, falta de perdão, pedir a graça do Senhor para que na sua vida você conduza com sabedoria e discernimento. E aí é conduzir, segundo a palavra dele, e buscar o auxílio profissional quando você percebe que sozinho você não está conseguindo mudar essa sua forma de pensar, de sentir, de escolher e está acabando por prejudicar a sua vida, a vida dos seus familiares, o seu casamento. Mas olha, acredite, essa crise vai passar. Tudo que nós estamos vivendo agora vai passar. Mas você decide se você quer sair desse momento alguém ainda melhor ou se você quer sair desse momento alguém mais prejudicado e talvez até doente emocionalmente. Então eu convido você a abrir o seu coração, a quebrantar e escolher, sim, olhar para o copo meio cheio e tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu como cristãos. E certamente você vai lá na frente olhar para tudo que passou e falar assim: graças a Deus, eu tomei a decisão de fazer diferente, de olhar o copo meio cheio e buscar olhar para as oportunidades da minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você permaneça sempre firme na sua fé.